E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Eu gosto muito de falar sobre processos. Nós já vamos entrar na leitura, tá? Mas eu gosto muito de falar sobre processos, porque eu acredito que nada na nossa vida acontece sem processo, né? E eu falo sempre que existe um grande problema quando a gente fala sobre processo, quando a gente está vivendo um processo. E o grande problema é, a gente quer entender o processo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, é que o processo ele não foi feito para ser entendido. O processo ele foi feito para ser vivido. A gente tem que viver o processo, a gente nunca vai entender ele. Você só entende o processo quando ele termina. Aí ele vai fazer sentido para você. Né? Mas quando a gente está vivendo o processo, a gente nunca vai conseguir entender por que a gente está vivendo aquilo. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque a minha vida ela é feita de processos, e acredito que a sua também. E aqui nesse texto eu quero que a gente estude um pouco um processo que aconteceu na vida de Davi. Antes da gente entrar nesse texto aí, segura ele aí, tá? Eu só vou fazer uma leitura aqui para vocês. 2 Samuel 5, 1,14 fala assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Aqui então foi quando Davi, ele finalmente se tornou rei de Israel, ele foi ungido rei de Israel. Só que eu quero que você entenda uma coisa, por que eu estou falando sobre processo? Porque olha só, Davi, ele primeiramente foi ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, como rei de Israel, quando ele tinha 15 anos, mais ou menos, é mais ou menos isso aí, né, Silvio? Mais ou menos 15 anos. Então, da vez que Samuel ungiu Davi como rei pela primeira vez, até Davi realmente assumir o trono, foi um período de 15 anos, foi um processo de 15 anos, olha só que coisa interessante. E eu queria que a gente aprendesse algumas coisas que aconteceram durante esse processo na vida de Davi, e que a gente pudesse aplicar isso nas nossas vidas. Essa mensagem é uma mensagem muito prática, e por que ela veio ao meu coração? Porque eu vejo que muitas vezes, nós que somos cristãos, nós que somos crentes, a gente usa muito o termo unção, e aqui fala que Davi foi ungido rei de Israel, né? E muitas vezes a gente usa o termo unção, para a gente poder ser preguiçoso, para a gente poder fazer as coisas de qualquer jeito, porque a gente fala assim, eu recebi uma unção para fazer tal coisa, eu recebi uma unção para fazer isso, e aí porque você recebeu a unção, você acha que você já está pronto, que você não precisa fazer nada para alcançar aquilo lá que Deus falou que é para a sua vida, para o seu destino. A gente se acomoda muito como cristão, nessa conversa de unção, mas uma coisa que eu tenho aprendido, que sem excelência nunca vai existir unção, e é isso que eu quero passar para vocês nessa noite, que eu aprendi na vida de Davi. Então aqui só uma coisinha, antes de a gente entrar no primeiro ponto, uma coisa que eu sempre falo, que muitas vezes também quando a gente está vivendo o processo, a gente muitas vezes pensa que a gente está vivendo um tempo de atraso na nossa vida. A gente fala assim, poxa, as coisas não estão andando como eu gostaria, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que estivesse acontecendo, ou as coisas não estão acontecendo como eu planejei, ou as coisas não estão acontecendo como eu imaginaria que estaria acontecendo agora, e a gente começa a pensar então que a gente está atrasado. Poxa, eu pensei que até nesse momento da minha vida eu já estaria formado. Poxa, eu pensei que nesse momento da minha vida eu já teria minha empresa, ou nesse momento da minha vida eu já teria um carro, ou nesse momento da minha vida eu já teria um apartamento, ou nesse momento da minha vida, e etc e tal. E a gente olha muitas vezes o processo como atraso, mas o processo ele não é um atraso, o processo é Deus te preparando para a promessa. Então o processo ele não é atraso, mas é uma preparação que Deus precisa fazer com você para a promessa que Ele tem para a sua vida. 1 Samuel então 16, 1-11, vamos ler juntos. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolha um de seus filhos para ser rei. Samuel porém disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar.
Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Gente, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Então você não leu essa semana, hoje você vai tirar o atraso, porque nós vamos ler bastante. O que está acontecendo nesse trecho aqui então? O povo de Israel, eles estavam pedindo por um rei por muito tempo. Então Deus foi e levantou Saul. Saul começou a ser um rei muito ruim. E aí então o povo começou a clamar por um próximo rei. Samuel, como profeta, e o que na época significava a voz de Deus para o povo, ele falou assim: eu preciso então procurar o próximo rei. E aí então ele fala: Deus, onde está esse próximo rei? Deus fala para ele assim: vai para Belém e vai na família de Jessé. E olha só que interessante, um dos caras mais conhecidos da história, o cara conforme o coração de Deus, Davi, ele também foi achado em Belém, e Belém depois foi onde Jesus nasceu, e Jesus, ele é conhecido como filho de Davi. Na Bíblia não existem coincidências, né? Mas então a gente vê muitas coisas acontecendo. E então ele chega até Belém, e ele então organiza, ele fala assim: nós vamos fazer um sacrifício aqui. E aí ele chama a família de Jessé. E quando Jessé traz a sua família, Samuel está lá, e aí depois do sacrifício, eles então provavelmente fizeram uma festa, iam fazer um encontro, uma comemoração, eles iam sentar para comer juntos, e antes deles sentarem para comer, ele fala assim: Jessé, eu quero conhecer seus filhos. Deus falou para mim que um dos seus filhos vai ser o próximo rei de Israel, e eu quero saber quem que vai ser esse cara. E Deus falou para mim conhecer todos eles, e na hora que eu conhecer, ele vai me mostrar quem é. E aí assim que Jessé chega, ele já chega com o filho mais velho, o primogênito, provavelmente o líder da casa, o líder da família. E aí quando ele chega então, Samuel olha para ele e fala assim: deve ser esse cara aí tem boa aparência, esse cara tem postura, esse cara fala bem, ele é líder dessa família aqui, é líder dos irmãos, se for alguém para ser rei dessa família aqui, vai ser esse cara. E aí quando ele olha, ele fala: Deus, achei, é esse, né? Aí Deus vira e fala para ele assim: Samuel, Deus não vê o que o homem vê, mas Deus olha para o coração. Não é esse o homem que eu estou procurando. E aí então eles trazem o segundo. Aí quando traz o segundo filho, provavelmente era aquele cara inteligente, aquele que sabia tomar boas decisões, aquele que era talvez um gestor dentro de casa, dentro dos negócios da família. E aí então o pai Jessé pensa assim: se não foi o primeiro, vai ser o segundo, não tem jeito. E aí quando ele traz o segundo, não é o segundo, e eles trazem o terceiro, eles trazem o quarto, trazem o quinto, trazem o sexto, eles trazem o sétimo. Trouxeram 7 filhos, ele apresentou 7 filhos para Samuel, e nenhum desses era o escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. E olha só que interessante, se a gente ler o texto aqui, fala que Jessé, pelo que eu entendi no texto aqui, Jessé não se lembrou de Davi, porque Samuel teve que perguntar: é só esses? Acabou? Mas é o que acontece então. Aí Jessé se lembra e fala: não, tem o mais novo, tem o caçula, ele está lá cuidando das ovelhas. E aí é o primeiro ponto que eu quero entrar com vocês nessa noite, é o problema das ovelhas. E o tema da nossa mensagem dessa noite é: seja a resposta. Porque a gente é muito bom para arrumar problema, né? A gente é muito bom para criticar, a gente é muito bom para achar problema em todas as coisas, até na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, mas poucas vezes a gente se posiciona como a solução, poucas vezes a gente se posiciona como a resposta. E é que eu quero mostrar para vocês 3 vezes que Davi se posicionou como a resposta, e 3 vezes que Deus levou ele para algum lugar novo, e 3 vezes que durante esse período onde Davi se posicionou como resposta, Deus estava preparando ele para o próximo passo
que ele tinha. Então muitas vezes um problema que vai aparecer na sua vida, não é algo que Satanás enviou, mas é algo que muitas vezes Deus permitiu que acontecesse, para que você pudesse se posicionar diante daquele problema, tá certo? Então aqui a gente está falando do problema das ovelhas. O que acontece então? Todo mundo queria estar na festa, certo? Estava vindo o profeta, o homem que tinha a voz de Deus, todo mundo queria estar perto desse cara, todo mundo queria estar comendo junto com ele, na mesa junto com ele, mas alguém tinha que ficar cuidando das ovelhas, eles não podiam simplesmente largar as ovelhas lá. O que aconteceu então? Davi se posicionou: eu resolvo esse problema. Davi então resolveu o problema das ovelhas. E o que acontece, gente? Resolver o problema das ovelhas, trabalhar com ovelhas na época, era provavelmente um trabalho solitário, era um trabalho afastado, era um trabalho que talvez ninguém da família quisesse fazer, que talvez eles mandassem um empregado para fazer, mas não, Davi se posicionou para ser resposta para aquele problema, ele se posicionou para ser resposta ao problema das ovelhas. E o que acontece? Quando ele estava lá cuidando das ovelhas, eu tenho certeza que ele falava assim: ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, porque era solitário, era sozinho, ninguém dava valor para aquele trabalho. Mas quando Israel precisou de um próximo rei, quando Deus começou a voltar os olhos dele para o povo, Deus olhou para onde a gente achava que ninguém estava olhando, porque muitas vezes a gente acha que ninguém está olhando aquilo que a gente está fazendo, mas Deus sempre enxerga todas as coisas. E aí você vai falar assim: eu estou ajudando, sabe, aquele momento onde talvez a sua mãe está passando mal, e você precisa sair de madrugada da sua casa para ir ajudar ela, e você pensa que ninguém está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo, sabe, ou é aquela pessoa que você acompanha, aquele seu amigo, aquela pessoa do seu grupo pequeno, do seu RG, está precisando de ajuda, está precisando de dinheiro, aí você vai, você tira um dinheiro do seu bolso, que você estava guardando para passar férias, você abençoa aquela pessoa lá, aí você fala assim: ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Aí você pensa naquele seu primo que muitas vezes passa por um problema de drogas, ou aquele seu parente que está com um problema na área emocional, e muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto, e ir lá ajudar, e sair da sua casa, e perder noite de sono, e você tem que às vezes gastar dinheiro com isso, e você fala assim: ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, mas Deus está vendo o que você está fazendo, porque o primeiro lugar onde Deus vai formar aquilo que Ele tem para o seu destino, vai ser no secreto, onde você pensa que não tem ninguém olhando, mas Deus está olhando para tudo aquilo que passa no seu coração. Eu lembro que quando a gente morava no interior em Pompeia, como vocês já devem saber aqui, meu pai, ele é muito doido, né? Então ele tem umas ideias muito loucas, e eu na época, eu estava meio corajoso, porque eu seguia ele em todas essas ideias loucas que ele tinha. E eu lembro que acontece, lá na nossa cidade, o nosso culto, ele era de sábado à noite. O culto acontecia de sábado à noite, porque eles falavam que domingo é o dia da família. E aí eu lembro que meu pai deu uma coisa na cabeça dele lá. Hoje eu repenso antes de eu ir direto, assim, né? Eu dou uma olhada e falo assim: deixa eu ver se eu vou conseguir cumprir mesmo isso aqui. Mas na época, eu encarava tudo com ele, e ele sentiu assim, de fazer um culto. Aí quando eu falar o que é, vocês vão: esse é o pastor Massal mesmo. Mas ele sentiu de fazer um culto numa comunidade carente lá perto, no interior, na nossa cidade, em Pompeia. Então era um culto de domingo à noite. Mas o que acontece, gente? Domingo era o dia da família, né? Então era o dia lá a nossa igreja, lá numa quadra de futebol, Marcão, acredita? Domingo era o dia que eu jogava a minha bolinha, cara. Era o dia que eu ia jogar a minha bolinha. E aí meu pai falou assim: não, vamos começar a fazer um culto lá nessa comunidade carente e tal. E aí a gente tinha que ir lá montar o som, eu tinha que sair correndo do futebol, podia jogar só metade do futebol, não jogava tudo, tinha que ir para casa correndo, tomava banho, voltava para a igreja, tinha que catar as caixas de som. E gente, eu não sei se vocês já montaram som na vida de vocês, ou já carregaram o som, mas é trabalhoso, é pesado esse negócio aqui, tem que tirar cabo, e desmontar, e levar, e posicionar, e colocar. E aí eu lembro que todo domingo eu tinha que fazer isso. E eu lembro que eu falava assim: nossa, eu não acredito que eu estou fazendo essas coisas aqui. Mas eu lembro, toda vez que eu começo a pensar sobre o meu ministério, ou às vezes eu começo a questionar: Deus, como que você tem, onde você formou todas as ferramentas que eu tenho precisado ao longo da minha vida ministerial, ou ao longo da minha vida de liderança, para poder tomar as decisões e tudo isso. Toda vez que eu começo a questionar isso na minha mente, aí Deus começa a me lembrar desses momentos. Ele me mostra que era quando eu estava lá montando o som de domingo à noite para 20 pessoas numa comunidade carente, que eu achava que ninguém estava vendo, que eu achava que muitas vezes até não estava dando fruto, mas Deus estava olhando para aquilo que
estava acontecendo. E ali no secreto, onde ninguém estava olhando, onde eu achava que não tinha ninguém vendo, é onde Deus estava me formando para aquilo que Ele tinha para o resto da minha vida. Então muitas vezes você acha que não tem ninguém nem vendo, mas Deus está olhando. Deus está olhando, porque é quando você está cuidando das ovelhas, é quando você está resolvendo um problema da sua família, é quando você se posiciona para ser resposta para as pessoas que são próximas de você, e você acha que aquilo lá não está fazendo diferença na vida de ninguém. Pode ser que não esteja, mas uma coisa eu tenho certeza, na sua vida está fazendo diferença, porque é no secreto que Deus forma o seu caráter, é no secreto que Deus te posiciona para aquilo que Ele tem para o resto da sua vida. Esse é o problema das ovelhas que Davi se posicionou. E logo em seguida, a gente entra num segundo problema. Continuando a nossa leitura, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, só a partir do versículo 14, tá? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande esses servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jesus apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou-se a trabalhar com ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Primeira coisa aqui que eu queria que vocês entendessem, que é uma coisa importante, não é um ponto, exatamente um ponto que eu vou entrar aqui, mas Davi, ele aprendeu a reinar servindo. Então, o primeiro lugar por onde Davi entrou, dentro de um castelo, dentro de uma realeza, dentro desse meio, foi através do serviço. Davi não entrou diretamente liderando, Davi não entrou diretamente reinando, mas Davi, ele aprendeu a reinar servindo. E aqui, quando a gente olha nesse texto, o que a gente vê de interessante nesse ponto aqui? A gente pensa muitas vezes que se tem alguma coisa atormentando a gente fala que é Satanás, né? Fala: sai daqui, Satanás, né? Qualquer coisa ruim que acontece na nossa vida, a gente acha que é o diabo. Mas olha só que interessante, o trecho fala que Deus enviou um espírito para atormentar Saul. E quando eu comecei a pensar sobre isso, quando fala que Deus enviou um espírito para atormentar Saul, sabe por que Deus enviou um espírito para atormentar Saul? Porque ele sabia que existiria um problema ali que aconteceria. E através desse problema, sabe o que ele sabia? Que Davi era a solução para esse problema. Então Deus gerou um problema onde Davi era a solução. Sabe por que Davi foi a solução? Que é o ponto que eu quero entrar aqui, que é o problema da música. Sabe por que Davi foi a solução? Porque Davi estava preparado. E o que acontece na nossa vida? Davi já era um exímio músico, ele era um exímio tocador de harpa, e quando Saul precisou de um músico, eu entendo que provavelmente eles fizeram uma lista, com os melhores músicos do reino, e eles falaram assim: vamos chamar esses caras aqui, e vamos fazer uma audição, igual a gente fez aqui na igreja, falou assim: vamos selecionar o melhor músico desse reino, para tocar para o rei. E aí eles então chamaram os melhores músicos, fizeram a audição. Quem foi escolhido? Davi. Davi não foi escolhido porque foi feito um favor para ele. Davi não foi escolhido só porque alguém indicou. Davi foi escolhido porque ele era o melhor. E o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente não se prepara no secreto, e depois a gente reclama que Deus não dá as oportunidades que a gente precisa. As oportunidades, elas nunca vão aparecer enquanto você não estiver pronto, enquanto você não for bom naquilo que você faz, enquanto você não for o melhor naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque você quer chegar na sua casa e você quer relaxar, ao invés de você dedicar tempo para aquilo que você precisa dedicar. Sabe, eu chego muitas vezes na minha casa cansado também, e eu falo assim: minha vontade é sentar, assistir um Netflix, ou pegar meu celular, jogar um joguinho. Tem o meu parceiro Adriel do joguinho, mas ele não está aqui hoje, no celular. Minha vontade é pegar e fazer isso. Mas aí antes de eu fazer isso, sabe o que eu faço? Eu falo assim: eu não vou fazer isso enquanto eu não tiver o meu tempo de leitura e estudo. Eu cumpro a minha meta de leitura, eu cumpro a minha meta de estudo, porque eu sei que aquilo lá é o que vai me fazer crescer.
mas a gente gosta mais de fazer o que é cômodo para nós do que aquilo que faz a gente crescer. Aí a gente depois fica reclamando que as oportunidades não aparecem. Mas sabe por quê? Porque você fica acomodado na sua vida, você não faz o que você precisa fazer, mas você quer sair da posição que você está. E uma coisa eu já te falo agora: se você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai sair para o próximo nível que Deus tem para você, porque o próximo nível que Deus tem para você está no começo da zona de na saída da zona de conforto que você está vivendo hoje. É você dar um passo a mais, sabe? É você estudar quando está todo mundo descansando, é você trabalhar a hora extra quando muitas vezes ninguém está olhando, porque o que acontece no secreto, sabe? No secreto é onde você vai formar toda a sua capacidade técnica para aquilo que Deus vai te colocar em evidência. Mas Deus não vai te colocar enquanto você não estiver pronto, senão você vai passar vergonha, concorda comigo? Então você precisa se preparar para aquilo que Deus tem para você. Sabe, o que você tem sonhado? O que tem passado no seu coração? Se prepara para isso. Mas você fala assim: mas eu não estou com a oportunidade ainda. Meu irmão, se prepara que a oportunidade vai aparecer. Agora, enquanto você não se preparar, sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada, ela vai continuar do mesmo jeito. Agora toma um passo e começa a fazer umas coisas diferentes, começa a estudar, começa a praticar, começa a treinar, começa a colocar em prática aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Uma hora a oportunidade vai aparecer para você, você vai se tornar bom naquilo que você faz, e isso vai te dar uma voz de influência. E olha só que interessante, o que isso mostra para nós aqui então? Quando por Davi ser um bom músico, isso deu a ele o que? Acesso. Davi teve acesso. Então, por ele ser um bom músico, ele teve acesso ao rei. Aqui fala que o rei gostava dele, o rei Saul pediu para ficar com Davi, porque quando você é excelente no que você faz, isso vai te dar acesso. E olha só, guarda essa frase aqui, a palavra fala que tinha um espírito que atormentava Saul. Sabe uma das maneiras mais fáceis para você ser visto? Uma das maneiras mais fáceis para você crescer no seu trabalho, ou crescer na sua vida? Presta atenção nessa frase aqui, ó. Atormente o que atormenta o seu líder. Atormente o que atormenta o seu líder. Então, vamos supor aqui, lá no seu trabalho, você vai chegar para o seu chefe, você vai falar assim: chefe, o que te atormenta hoje, aqui no escritório? Aí seu chefe vai chegar para você e vai falar assim: o que me atormenta aqui no escritório é que não tem caneta no pote, toda vez que eu vou fazer reunião, toda vez que eu vou fazer uma reunião não tem caneta nesse pote aqui, isso aqui me deixa atormentado. Aí sabe o que você faz? Torna disso uma missão para você. Você fala assim: quer saber de uma coisa? Essa missão é minha. Então fala assim: a partir de agora sempre vai ter caneta nesse pote. Você não vai pegar dinheiro da empresa não, você vai pegar dinheiro do seu bolso, você vai na Lepoc, aí vai em algum lugar, você vai comprar um pacote de caneta, e toda vez que você vê que está faltando caneta naquele pote, você vai colocar a caneta lá dentro. Sabe por quê? Você vai atormentar o que está atormentando o seu líder. E sabe o que isso vai acontecer? Isso vai te dar visibilidade, isso vai te dar acesso. Você não precisa ficar mostrando para ele que você está colocando a caneta lá, mas ele viu que você resolveu um problema. Sabe por quê? Quando a gente é resposta para o problema das pessoas, as pessoas sentem a necessidade de ter a gente por perto. Então a gente tem que aprender que a gente não pode ser problema, a gente tem que ser resposta. E aí a gente entra então no terceiro e último ponto dessa mensagem. Até então a gente falou que Davi, então, ele foi resposta para o problema das ovelhas, que ele foi resposta para o problema da família dele. E no segundo ponto a gente falou que Davi, ele foi resposta para a liderança, Davi foi resposta para a realeza, Davi foi resposta ao problema da música. E agora eu quero entrar no último trecho dessa mensagem. Esse é um texto maior que a gente vai ler junto, é 1 Samuel 17, 32 a 54, é um pouquinho mais para frente. 17, 32 diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi:
vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, expôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Vamos parar por aqui. Depois disso todo mundo sabe o que aconteceu, né? Davi foi zombado pelo filisteu, por Golias, e Davi derrotou Golias com a sua pedrinha, né? Com a sua funda e a sua pedrinha. E aí a gente entra no terceiro problema. Davi então foi uma resposta ao problema da sua família. Davi foi uma resposta ao problema das ovelhas. Depois disso, Davi, ele foi uma resposta ao problema da música, quer dizer que ele foi uma resposta ao problema da sua liderança, certo? E por último, Davi se tornou então uma resposta para a nação. Davi foi resposta ao problema da sua família. Davi depois disso, no secreto, Davi depois disso, pelo seu talento, se tornou resposta ao problema do rei, ao problema da liderança, para então ele ser chamado para ser resposta à solução da nação, porque Golias estava ali para destruir toda a nação de Israel, e todo mundo estava com medo de enfrentar Golias, ninguém queria enfrentar Golias. Davi foi aquele que teve coragem, falou: eu vou, ninguém quer ir? Eu vou. E olha só que interessante, quando ele falou que ia, ninguém mais quis ir. Saul questionou, mas ouviu tudo que ele tinha para falar e falou assim: então vai que eu acredito em você. Mas aí quando Saul foi enviar Davi, o que ele fez? Saul tentou botar a armadura dele em Davi, falou assim: vai com a minha armadura. Por que ele tentou botar a armadura dele em Davi? Porque provavelmente era a melhor armadura do reino, era o melhor metal que tinha, era provavelmente a melhor espada que o reino tinha, e ele tentou colocar aquilo sobre Davi. Ele falou: Davi, você vai com o que tem de melhor nesse reino para enfrentar esse gigante. Davi colocou a armadura, ele ficou desconfortável, e aí o que ele fez então? Ele falou: eu não quero ir com essa armadura, eu vou com as minhas 5 pedrinhas e a minha funda, que é o que eu sei fazer. Sabe por quê? Porque a funda foi o que Davi usava para, provavelmente, ele treinou, porque ele tinha que provavelmente expulsar as ameaças que apareciam para as ovelhas. Então durante o período de secreto, Deus forjou algo na vida de Davi que ele nunca imaginou que seria usado para enfrentar um gigante e tornar ele resposta para a nação. E quando ele estava com o rei, quando ele foi resposta ao problema da música, isso deu acesso para que quando aconteceu um problema com a nação, Davi pudesse se posicionar como resposta para esse problema também. Então a gente vê uma sequência de coisas acontecendo, até que Davi então ele se torna a resposta para a nação. E quando ele se torna a resposta para a nação, ele fala: eu não vou usar a armadura de Saul. O que é que ele está falando? Eu não preciso usar a ferramenta dos outros, porque todas as ferramentas que eu preciso para ter vitória na minha vida, Deus já depositou dentro de mim. Tudo o que você precisa para ter vitória, Deus já depositou dentro de você, ao longo da sua história, porque a sua história não foi um erro, mas foi Deus preparando você para o seu destino, porque tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você não precisa usar a armadura de outra pessoa, porque você já carrega o que você precisa para a vitória. Que seja uma funda e 5 pedrinhas, é isso que Deus vai usar para derrotar o gigante que está na sua frente. Você é resposta para a sua família, você é resposta para o seu trabalho, você é resposta para os seus amigos, você é resposta para essa cidade, você é resposta para essa nação. Queria que você fechasse seus olhos.